Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos do grupo de PJI, Hardware, Software e Acessibilidade para os Jovens Adultos. O grupo é composto por mim, Thiago, a Miriellen e a Tiffany. Nós vamos dar uma revisada nos objetivos do nosso projeto e mostrar o avanço que tivemos nesse tempo. Eu vou começar fazendo uma revisão dos nossos objetivos. Eu achei importante colocar eles novamente para que a gente volte a relembrar o nosso ponto principal. Então, um deles inclui ajudar os jovens adultos que tenham dificuldades com o manuseio da tecnologia. O nosso grupo vai trabalhar principalmente com aplicativos e sites, esse é o nosso foco. Oferecer uma solução simples e direta para os principais problemas que eles convivem nesse meio, ou seja, incluí-lo de uma forma fácil, prática, simplificada, divertido, para que seja algo tranquilo, principalmente por ser algo novo. E, por último, incluir os jovens adultos no mundo da tecnologia no geral. Esse é o nosso foco principal do principal. É isso que a gente pretende gerar nesse nosso projeto. Mas a questão é, como que nós pretendemos alcançar esses objetivos? Bom, primeiramente, a gente pretende criar alguns aplicativos interativos com interface simplificada. Dispositivos físicos, eu acho que vale super a pena investir nisso, porque o físico sempre está ajudando, tocar, mexer, é importante. E atividades feitas em sala de aula, ou seja, caso eles tenham alguma dúvida, algum problema, chamar a gente, até mesmo se a gente não souber responder, perguntar para um professor e assim por diante. Então, esses são os 3 principais pontos que a gente vai estar usando no momento. Talvez no futuro a gente mude, talvez a gente aumente para mais, mas por enquanto, esses estão sendo os 3 pontos principais que a gente vai usar para alcançar esses objetivos. Quais atividades fizemos? Bom, a gente realizou algumas atividades com a turma do ProEja, no qual um deles foi um formulário de perguntas para entender melhor as dificuldades, os conhecimentos prévios e as lacunas que eles têm sobre o tema. Logo em seguida, depois da gente ter feito esse formulário, a gente propôs uma atividade prática, onde a gente pediu para que eles desenhassem o que eles imaginam ou entendem como a internet. Essas são as fotos de algumas das atividades que eles fizeram. Quais aplicativos vamos ensinar? Bom, os principais aplicativos que a gente já tinha em mente de ensinar para eles era o Gov, o Gmail, o WhatsApp e alguns instrumentos de pesquisa como o Google. Quando fizemos o formulário com eles, eles pediram para que a gente adicionasse mais 2 coisas, que é o Canva, que eles gostariam de aprender a mexer no Canva para fazer currículo. E também segurança digital, para eles não caírem em golpes quando eles forem fazer alguma pesquisa ou até mesmo no WhatsApp. Agora falando um pouco sobre o que eles querem aprender, primeiramente é importante citar que eles aceitaram aprender a manusear todos os aplicativos que nós propomos, porém, eles também deram alguns conselhos sobre o que eles gostariam de aprender. Um deles que eu achei muito interessante é segurança digital, cibersegurança e assim por diante. Eles têm um medo enorme de serem enganados pela internet, roubo de dados e assim por diante, então eles proporam a segurança digital. A gente ainda não sabe se nós vamos conseguir ensinar isso, porque já está no meio do ano, mas eu achei uma ideia legal e eu acho que seria super importante eles estarem aprendendo tal conteúdo, porque é um conteúdo que não é importante só para nós, mas para eles, principalmente, que não estão tão incluídos assim na internet. E outro ponto que eles também aconselharam é criar projetos no Canva. Ou seja, muitos deles às vezes precisam entregar algum relatório, fazer uma apresentação de slides, e eles não conseguem manusear esse aplicativo. O Canva é um dos aplicativos mais utilizados pelos estudantes, então eu acho que é super importante, ele também é mais simplificado, tem algumas coisinhas que seria legal mudar ali, porque eles têm mais dificuldade, mas também achei muito interessante e eles estão bem animados para aprender não só esses apps, quanto segurança digital e o Canva também. Como eu disse, a gente ainda não sabe se vai conseguir ensinar, dar uma aulinha, atividade sobre isso, mas eu achei importante também colocar isso nos slides para vocês entenderem aí que eles estão bem engajados na atividade. Aqui do lado eu coloquei pontos específicos que eles querem aprender, os mais urgentes no caso, inclusive tiveram professores que conversaram com a gente que eles não sabem tais pontos, que seria anexar documentos no Gmail. É um ponto bem crítico porque na escola tudo o que a gente faz se resume ao Gmail,
enviar uma atividade, anexar algo, é muito importante. Eu creio que eles têm dificuldade, acabam não enviando o que eles precisam enviar, e nem sempre os professores entendem, infelizmente. Então a gente vai focar bastante em anexar os documentos no e-mail. Elementos básicos do WhatsApp. A maioria da sala sabia mais ou menos como mexer no WhatsApp, mas alguns não sabem fazer uma ligação, enviar uma foto, uma mensagem, algo do tipo. E eu creio, por eles não saberem a segurança cibernética que eu falei anteriormente, eles com certeza nem sabem que as conversas deles precisam ser criptografadas para ter uma certa segurança e assim por diante. Então, nós pretendemos ensinar também esses elementos básicos do WhatsApp. E, por último, acessar elementos importantes no Gov. A decisão do Gov foi uma decisão do grupo junto com os coordenadores, e o que ocorre é que o Gov é uma área muito importante, é um site importante. No Gov é onde a gente pode acessar os dados da nossa vida, e infelizmente muitos deles também não sabiam como utilizar, e eu também acho isso super crítico, porque é no Gov onde a gente consegue acessar as nossas principais informações como civil mesmo. Então nós também vamos focar nesses elementos importantes do Gov. Falando um pouco sobre as dificuldades deles, eu acho importante citar sobre a atividade que nós fizemos, que a Tiffany comentou alguns slides anteriores, sobre um formulário que nós fizemos. Então a gente fez uma certa pesquisa com eles no formulário, onde nós mesmos respondemos, para não ficar difícil para eles, porque muitos não sabem nem o que é um formulário. Então, algumas dificuldades que dá para encontrar ali, que eles inclusive falaram pra gente, seria encontrar funções básicas, entender interfaces como botões e elementos. Muitos falaram que não conseguem enxergar porque é muito pequeno ou porque a cor não é muito chamativa, então eles acabam não encontrando. Compreender o significado de palavras complicadas que compõem apps ou sites. A gente sabe que para fazer uma explicação, regras, enfim, a internet em si utiliza palavras mais formais para as pessoas se comunicarem entre si. Então, por exemplo, como eu disse do Gov, se eles entrarem no Gov, aprenderem a entrar no Gov, eles vão perceber que tem palavras formais, ou seja, palavras ali que vão acabar sendo complicadas para eles. Infelizmente, a gente não sabe se a gente vai conseguir trazer ali realmente algo que mude isso, porque eu acho importante a certa formalidade dos sites, mas conforme o site que nós fizemos, e vamos mostrar daqui a um tempo, daqui a pouco, na verdade, nós conseguimos ali incluir isso. Então a gente colocou ali uns botões maiores, uns elementos legaisinhos ali, colocamos as palavras o mais simplificado possível para eles entenderem melhor. Então, assim, essas partes, esses pontos onde a gente não consegue em si mudar na internet toda, por exemplo, a gente não consegue pedir, sei lá, para o dono do Gov mudar. Mas, como a gente está criando o nosso site para estar ajudando eles com os tutoriais dos aplicativos que nós vamos ensinar a usar, nós adicionamos esses pontos lá. Então, o nosso site ele vai ter palavras mais fáceis, botões maiores, cores mais chamativas, justamente para suprir as necessidades deles. E por último, visualizar elementos que não chamam a atenção. Eu até acabei já comentando, que são as cores e tamanhos. Inclusive, esses slides, eles foram feitos nas cores que eles falaram que mais chamam a atenção para eles, que seria o vermelho e o branco. Eu achei um contraste super bonito, por isso eu coloquei como uma homenagem, mas é basicamente isso, reforçando que nós vamos utilizar todos esses elementos para criar o nosso site, que o Thiago vai mostrar daqui a pouco, e esses elementos vão agir coerentemente no site. E nesse site, nós vamos ensinar os tutoriais, os aplicativos que eles mais têm dificuldade de utilizar. Bom, eu vou falar um pouco do protótipo do nosso site. Eu vou explicar um pouco sobre essa tela inicial, como vocês podem ver. Bom, essa é a página inicial do nosso site. Ela se chama Jovens Adultos na Tecnologia. O objetivo é ajudar os jovens adultos com mais idade, que são ativos no dia a dia, mas que muitas das vezes têm dificuldades com a leitura, visão ou pouco contato com a tecnologia.
Por isso criamos uma página clara e objetiva. Logo no topo, o usuário pode ver uma mensagem de boas-vindas explicando o propósito do site com uma linguagem acolhedora e simples. Abaixo, temos os tutoriais disponíveis, que é o do WhatsApp, do Gmail, do Gov e o Canva. Cada botão tem um ícone grande, cores vivas e uma descrição curta, como aprenda a mandar mensagens. Isso facilita muito a navegação e ajuda o usuário a entender rapidamente o que vai aprender. Para poder representar melhor o que esses ícones representam, a gente vai tomar aqui se o usuário clicasse no ícone do WhatsApp. Quando a pessoa clicar em um desses botões, ela vai ser levada para uma página como essa, que é o tutorial do WhatsApp. A primeira coisa que ela vê é um título direto, dizendo que vai aprender as funções básicas do aplicativo. Embaixo tem espaço para um vídeo tutorial que mostra o passo a passo na prática, algo que ajuda muito esse público e que muitas vezes entende melhor vendo do que lendo. Mais para baixo, o site mostra funções importantes do WhatsApp, como mensagens seguras, chamada de vídeo, criação de grupos, envio de mídia, privacidades e status. Cada explicação está separada em caixinhas com ícones e textos curtos fáceis de ler e entender, justamente para que eles possam ler e já aplicarem, sem muita dificuldade ou tipo de enrolação, né? No final da página tem umas mensagens motivadoras dizendo: viu como não é tão difícil? Seguida de um botão para assistir outros tutoriais. Tudo foi bem feito para deixar o usuário confiante e facilitar o aprendizado. Bom, agora voltando para os slides, vou explicar, depois que a gente viu o site, por que a gente escolheu essa arquitetura, essas coisas no nosso protótipo. Desde o início pensamos em algo voltado para os jovens adultos com mais idade, que ainda são ativos, mas que muitas vezes não têm muita facilidade com leitura, visão ou até mesmo tecnologia. Por isso, usamos fontes grandes e bem legíveis, um design simples e direto e alto contraste de cores que facilitam a leitura até em telas pequenas. Além disso, o site é totalmente responsivo, ou seja, funciona bem no celular, tablet ou computador. Tudo foi feito pensando em clareza, acessibilidade e praticidade. Bom, e por fim, para terminar minha parte, o que ainda queremos melhorar, né? O que a gente ainda vai incluir para melhorar esse site. Bom, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem muitas melhorias para fazer. A primeira é incluir os tutoriais em vídeos em todas as páginas, porque muita gente aprende melhor assistindo. Então, tomando essa ideia dos vídeos, a gente ainda tem que adicionar os vídeos quando eles selecionarem os tutoriais. A gente também quer ajustar as fontes ou os contrastes das fontes, caso alguém ainda ache difícil de ler. Por mais que já esteja boa, acho que dá para dar uma melhorada. Outra ideia também é adicionar botões com funções úteis, como voltar e, enfim, para deixar a navegação mais fácil para quem tem um pouco menos de prática em navegar em sites. E por último, continuar simplificando a linguagem, evitando os termos técnicos e usando palavras comuns que todo mundo entende. Justamente tudo isso para facilitar a navegação do nosso público-alvo. Próximos passos. Bom, mais pra frente, estamos planejando continuar desenvolvendo alguns projetos em sala de aula com a turma do Proeja, com momentos de ensino presencial. Como já dito anteriormente, nós estamos desenvolvendo um site com tutoriais com vídeos explicando como mexer em alguns aplicativos e sites. A nossa ideia, no início, é guiá-los no acesso e o uso do nosso site, além de apresentar em sala de aula os conteúdos explicados no vídeo e propor diversas atividades que influenciam no desenvolvimento do nosso projeto. Queremos criar um ambiente em que eles possam tirar dúvidas presencialmente e participar de uma forma mais ativa do aprendizado. Bom, é isso, professores. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Por enquanto é isso. Nós fizemos essa criação do site. O site não está pronto, é só um protótipo. E nesse site vai ter os tutoriais dos aplicativos que eles mais têm dificuldade de usar. E a gente vai acompanhando para ver se vai dando certo, se não vai dando. E nos próximos bimestres
nós esperamos trazer resultados positivos aqui para vocês em relação a isso, inclusive um feedback deles sobre o nosso site, que provavelmente até lá já vai estar pronto. Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado, ótimas férias para vocês, e é isso, obrigado!